Oiê, Duda aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é comunicação. Bom, a comunicação ela não é importante somente no âmbito do design, mas sim em todos os aspectos da nossa vida. Dentro da nossa disciplina, a gente infelizmente encontra aí muitos desafios e também muitas barreiras, muito por ser uma disciplina relativamente nova comparada às outras disciplinas no mercado. Então, nosso papel dentro das organizações é relativamente novo. E por isso, muitas vezes, nós temos que fazer com que as pessoas que são de perfis decisores dentro das nossas organizações consigam entender, né, o que é o nosso trabalho, o porquê ele está sendo feito e por que a gente tem que fazer ele dessa forma. E para isso, existem algumas dicas que eu gostaria de dar para vocês sobre a parte de comunicação, que eu já usei bastante durante os meus anos aqui de carreira e que me ajudaram bastante a ultrapassar algumas barreiras que eu já encontrei. Então, bom, a minha primeira dica para uma comunicação mais assertiva e positiva é conheça bem o contexto. E aqui, quando eu falo de conheça o contexto, não é só o contexto do problema. Além de conhecer muito bem o contexto do problema, você também precisa conhecer o contexto da pessoa a qual você está conversando, ou para expor o problema, ou para entender. E também precisamos conhecer muito bem o contexto da situação como um todo. Como essa pessoa se comunica com esses problemas, qual o impacto que isso está gerando. Nesses momentos, a gente realmente pode usar aí um pouco da nossa sagacidade para pegar informações entre as entrelinhas mesmo e conseguir nos comunicar com aquele perfil de uma forma mais assertiva. A comunicação assertiva, ela é muito mais do que palavras. São atitudes, gestos e até ferramentas. Ferramentas, Duda? Como assim ferramentas? Sim, a comunicação ela também acontece não só quando eu estou falando, mas ela acontece no nosso ambiente, o formato, como eu estou mexendo as minhas mãos, como eu coço a minha cabeça, tudo isso pode me dar indícios se aquela pessoa está confortável naquela situação ou não. E para ter uma comunicação mais assertiva, você precisa entender esses motivos, né? Então, por exemplo, quando eu falei ali de conhecer o contexto, conhecer do todo, então você pode procurar entender sobre um pouco das preferências das pessoas que você está se comunicando, preferências ferramentais, se elas gostam, por exemplo, de usar o Miro ou o FigJam, ou se elas não estão habituadas a nenhuma dessas ferramentas, por que você vai colocar uma ferramenta dessa para elas interagirem já de primeira? De repente, a gente pode adaptar com ferramentas que essas pessoas estão mais acostumadas a utilizar no dia a dia e realmente traduzir a nossa linguagem de comunicação para ter uma comunicação mais assertiva já no contexto que aquela pessoa está esperando. Porque se a gente levar ela para um contexto muito diferente, então imagina que você já está trazendo algo novo, que a pessoa já é receosa, já tem barreiras em cima daquilo ali, e você já traz uma ferramenta nova, dinâmicas novas, a pessoa vai automaticamente ter um atrito com aquilo ali e pode ser que realmente vá aí interferir naquilo que você gostaria de comunicar e no sucesso também do seu propósito com aquela comunicação. Outra forma que eu gosto bastante é sempre no final de qualquer conversa compilar essas informações. Então, para compilar essas informações, eu gosto de sempre trazer um resumo do que a gente conversou e dos pontos que foram trazidos e transformá-las em acionáveis. O que são acionáveis? São to-dos, né? Tarefas. Então, olha, a partir do que conversamos, a gente vai fazer isso, isso, aquilo e ter um plano de ação já delimitado e pronto para que aquela pessoa consiga entender que todo o esquema que você começou a idear e trouxe ali com aquela conversa desse novo cenário, você vai conseguir sair dali com um plano de ação e com tarefas para fazer também. E aí vale também a gente fazer algumas experimentações, né? Como por exemplo, você chega numa reunião e vai testando os terrenos, vai testando
algumas ferramentas, ver como a pessoa reage e a reação, como de novo, né, como eu falei aqui, a reação dela não é apenas com as palavras, é com os movimentos corporais, os gestos, é a reação mesmo que a pessoa está tendo durante o recebimento da informação que você está passando. Lembre-se de entender muito bem o contexto, tanto do problema, das pessoas que você está interagindo, ou da pessoa, né, do perfil, da situação como um todo, ao qual essa pessoa e esse problema está inserido. Assim, você vai ter pistas e conseguir, a partir do comportamento, conseguir entender alguns caminhos que você pode testar, e aí isso realmente vai se moldando ao longo das interações com esses perfis. Compilar as informações, né? Fechar ali então as caixinhas das ideações e transformá-las em acionáveis são formas então de ver aí o seu trabalho sendo colocado em prática. E para isso, é claro que você vai precisar entender e conhecer um pouco mais as pessoas a qual vocês estão se comunicando. Se essas pessoas fazem parte da organização a qual você está trabalhando, tente entender ali no dia a dia quais são as ferramentas que essa pessoa usa para fazer o trabalho dela, o comportamento e linha de raciocínio ela usa para poder entender também os problemas e como funciona realmente o pensamento dessa pessoa. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma extremamente óbvia e também não tem uma receita de bolo. É mais você tendo um pouco de sagacidade para entender e pegar nos mínimos detalhes o comportamento e o formato dessa pessoa. Eu realmente acredito que essas pequenas dicas podem te ajudar a ter uma comunicação mais assertiva, principalmente com perfis decisores. E para que você consiga realmente levar essas soluções e mostrar que o que você está fazendo tem o seu valor. Eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like que me ajuda muito, muito, muito. E comenta aqui comigo se você já teve algum problema de comunicação dentro da tua organização, se já teve alguma barreira por aí, me conta nos comentários que eu quero saber. É isso, galerinha. Um beijo e até a próxima!